Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Permitam-me ler com vocês os versos 15 até o 20 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, pois eu quero me deter um pouco mais nas palavras de advertência do Senhor Jesus com respeito aos falsos profetas. São as seguintes as suas palavras. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Meus queridos, a fim de nos livrar dos falsos profetas, o Senhor Jesus nos deu uma instrução bem clara aqui nesse texto. Basta olhar os frutos, afirmou ele. Pelos seus frutos os conhecereis. É que cada árvore ou planta produz o fruto que lhe é próprio. Assim sendo, nós não podemos esperar colher uvas quando estivermos diante de um espinheiro, nem podemos esperar colher figos quando estivermos diante de um abrolho. É contrário à natureza dos espinheiros produzir uvas e contrário à natureza dos abrolhos produzir figos. Este é um princípio que é verdadeiro tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. O fruto produzido pelos falsos profetas não são bons. A árvore boa significa a árvore saudável e bem tratada, aqui citada por Jesus, em contraste com as árvores bravas, sem nenhum cuidado. E a árvore má significa aquela em péssimas condições, mal cuidada, e que, portanto, no máximo, o que podem produzir são frutos de baixa qualidade. No verso 18, Jesus continuou insistindo que tudo produz segundo a sua própria natureza. Uma mesma árvore não pode produzir um determinado momento frutos bons e no outro frutos maus e depois produzir frutos bons novamente e assim sucessivamente. Enquanto a árvore formar, todos os seus frutos serão maus, a despeito da aparência boa que porventura ela possa ter. No verso 19, vemos que Jesus deixou bem claro qual é o destino dos falsos profetas. Eles serão lançados no lago de fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. E é interessante notar que aquilo que geralmente as pessoas avaliam como sendo frutos bons, Jesus não reconhece. Coisas do tipo, a quantidade de seguidores que esses falsos profetas arrastam após si, as demonstrações carismáticas que produzem e o grau de sucesso e de fama que eles alcançam. Nos versos 21 até o 23, Jesus fez afirmações muito fortes com respeito àqueles que falsamente professam conhecê-lo, mas que, na verdade, nunca se converteram a ele. Assim disse o Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus queridos, haverá um dia em que todos os homens comparecerão perante Deus para serem por ele julgados. E muitos procurarão justificar-se, recordando perante Deus os seus incríveis feitos. Notem quais serão os argumentos que esses homens, falsos profetas, apresentarão. Nós nos referimos a ti como sendo o Senhor. Nós profetizamos, quer dizer, anunciamos a tua palavra. Nós expelimos demônios, realizamos muitos milagres e fizemos tudo isto no teu nome. Mas as suas justificativas serão em vão. Jesus será bem taxativo, bem explícito para com eles. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Destes versos que citei,
podemos depreender que nem todos os milagres são de origem divina e que nem todos os que fazem milagres são autorizados divinamente. Um milagre simplesmente demonstra que um poder sobrenatural está operando, não necessariamente o poder de Deus. Jesus demonstrou que no dia do juízo, tais frutos se revelarão mentirosos. Os frutos que hoje podem ter aparência de bons serão considerados maus perante o Senhor. A grande questão é que a vida e os ensinos dos que proclamam em nome de Deus devem ser aprovados pelos critérios da avaliação divina. Finalizando, nem a teologia rasa descrita no verso 21 de Mateus 7, daquele que invoca Senhor, Senhor, mas que não possui compromisso real com Deus, nem o carisma das realizações espirituais descritas no verso 22, como profetizar, expulsar demônios, fazer milagres, etc. e tal, ainda que em nome de Deus, nenhum nem o outro são bons critérios para se saber se temos lobos ou ovelhas diante de nós. Os profetas têm que ser julgados pelo critério da palavra de Deus. O apóstolo Pedro foi gentilmente comissionado pelo Senhor Jesus para pastorear o seu rebanho numa conversa à beira da praia que transformou de uma vez por todas a sua própria vida. Jesus lhe fez o seguinte desafio: Pedro, apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. E foi o que Pedro fez em todo o restante da sua vida. E quando já estava velho, Pedro fez a seguinte recomendação aos demais pastores que estavam sob o seu cuidado. Aos pastores que estão entre vós, admoesto eu, que também sou pastor com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Isso está registrado na sua primeira carta, no capítulo 5, os versos de 1 a 4. E mediante esta recomendação, podemos ver as marcas dos verdadeiros pastores. Cuidado do rebanho, e isto se dá por intermédio de um serviço dedicado, não por força, mas voluntariamente, sem constrangimento, sem ser forçado a fazer qualquer coisa, nem por torpe ganância, ou seja, não buscando dinheiro, ou lucro, ou fama, porque é próprio do falso profeta a preocupação com a compensação econômica ou de outra natureza que ele possa obter do seu ofício. Mas, como falou Pedro, sirvam de ânimo pronto, com o coração inteiro, com zelo e com boa vontade. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, continuou ele, sem deixar-se tomar de uma atitude ditatorial, mas servindo de exemplo de verdadeiro cristão para o rebanho. Os falsos profetas vivem e agem contrariamente a tudo isto. O que diferencia a ovelha do lobo é a conduta moral, o caráter que cada um deles exibe. Ovelha de Cristo jamais muda ou disfarça a sua natureza. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, livra-nos dos falsos profetas, daqueles que, sob o pretexto de anunciar a palavra do Evangelho, acabam querendo se servir dos fiéis, daqueles que os procuram, a fim de receber a palavra da verdade. Ajuda-nos a discernir claramente, à luz da Tua palavra, quem são aqueles que podem, de fato, ser pastores que conduzam as nossas vidas, levando-as para apacentar segundo a Tua palavra e o Teu querer. Louvamos e bendizemos ao Senhor, celebramos a Tua bondade e pedimos que a nossa vida e o nosso coração também estejam firmes em Ti e que sejamos, sim, ovelhas e não lobos no meio disso tudo também. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.